sou a professora Mary, diretora aqui da Vila Matilde, e convido agora o meu colega, professor Rafael, que é diretor do Colégio de Tucuruvi, para também dar continuidade às boas-vindas a todos os que nos acompanham. Professor Rafael, é contigo. Obrigado, professora Mary. Eu saúdo mais uma vez aos que estão presentes. Nós temos colegas de outras escolas nos acompanhando, outros pais, amigos dessas escolas, amigos da educação adventista. Obrigado pela sua presença. E para nós é motivo de alegria, porque nós temos aqui uma convidada ilustre. Ela é terapeuta de casais há 22 anos, mestre em psicologia pela Christian University, lá em Orlando, pós-graduada em psicopedagogia, escritora de 4 livros, analista comportamental, master coach, palestrante internacional em mais de 10 países, criadora do programa Jornada Emocional em 3 categorias, Desafio 21 Dias, Prata e Ouro. Ela já impactou diretamente mais de 50 mil pessoas com seus conhecimentos de mais de 20 anos como treinadora, palestrante e terapeuta. Ela é casada com o pastor Kezil Ebinger. Ela é mãe de 2 filhos, Kenny e a Keilene. Ela tem mais de 11 mil horas de treinamento através dos programas Love, Life e Adult Coaching. Um extenso currículo, muita experiência, muito conhecimento, e por isso nós temos a alegria e a honra de chamá-la para começar a sua apresentação. Dilene Ebinger é a nossa convidada. A palavra é sua. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que seja uma bênção. Obrigada, professor. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria enorme poder estar com vocês nessa noite. Todos os pais, professores, servidores dos colégios adventistas, né, aí da região leste de São Paulo, uma alegria enorme. Eu sei que nem todos gostam de abrir as câmeras, mas nesse novo formato a gente fica tão distante, né? A gente fica tão separado. Então, se você se sentir à vontade, eu gostaria de ver você. Fica mais fácil para mim falar, eu fico mais animada, não só fico falando para telas escuras na minha frente, né? Eu vejo as pessoas. Me faria bem poder ver você. Mas tudo bem, eu respeito. Eu não me importo se você estiver jantando, se você já estiver de pijama, tô tranquilo, né? Mas pelo menos assim eu vejo que tem alguém do lado de lá, eu fico mais animada, eu fico mais feliz em poder transmitir para vocês o que a gente vai conversar nessa noite. Nós vamos falar sobre a inteligência emocional, como desenvolvê-la nos nossos filhos, e de quebra a gente vai aprender também, né? Como desenvolvê-la conosco, né? Como a gente também pode desenvolver isso, como a gente pode crescer. Nada mais precioso nessa vida do que os nossos filhos, né? E descobrir, depois, às vezes, que eles estão grandes, que os maiores defeitos, as coisas que a gente menos gosta na gente, a gente enxerga neles, às vezes é aterrorizante para nós, né? A gente fala, nossa, justo isso que eu não queria que se repetisse, que eu não queria que acontecesse, justo isso estou vendo, né, na criança, estou vendo no meu filho, ele reproduzindo, ele fazendo isso lá. Então, nós vamos conversar um pouquinho de como a gente pode canalizar as nossas forças, o nosso trabalho, com a nossa energia, de forma a conduzir os nossos filhos, né, bem sabiamente dentro desses processos educativos e que eles possam desenvolver a inteligência emocional. Eu preparei aqui, vou compartilhar com vocês, tá bom? Para que vocês possam conseguir enxergando, vendo, facilitando o aprendizado de vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Inteligência emocional e como a gente pode desenvolver isso nos nossos filhos, a importância disso sendo desenvolvido nos nossos filhos. Olha só, antigamente, não tão antigamente, o quociente de inteligência, né, era o que mandava. Como assim, Dilene? Mandava. Então, a gente analisava assim, temos uma vaga de emprego. Para quem nós vamos dar essa vaga de emprego? Para quem teve notas mais altas. Então, para se oferecer um emprego, logo se queria ver o histórico escolar, o boletim do candidato. E aí, se as notas fossem altas,
esse é um bom candidato, esse é excelente para ocupar a vaga. E era assim que eram feitas as seleções de vagas para os empregos, através do quociente de inteligência, que é um fator de medida de capacidade de desempenho, é o fator de desempenho do indivíduo, né? De acordo com todos aqueles da mesma faixa etária, da relação de iguais. Então, assim eram concedidos os empregos. Com o passar do tempo, eles começaram a observar assim: a criatura tinha notas incríveis, mas entrava na vaga, tinha conhecimento muito grande sobre o que fazer, mas um problema de relacionamento incrível, não conseguia se acertar, não conseguia se relacionar bem, ao ponto que, com pouco tempo, o passar do tempo, precisava ser demitido, não conseguia permanecer no trabalho. Então, alguns estudiosos, Gardner, Goleman, aí pesquisadores foram estudando o que acontece, o que é essa coisa de inteligência, como funciona o quociente, e eles foram estudando e foram se aperfeiçoando e descobriram, hoje nós já começaram a descobrir que o ser humano tem várias inteligências, né? Tem algumas inteligências, não é uma só, não existe um só fator de medida de inteligência. E descobriram que existe aí mais de 9 hoje já reconhecidas, né? Inteligência verbal, inteligência afetiva, inteligência social, inteligência religiosa, inteligência intrapessoal, né? Interpessoal, e aí sucessivamente. Aí eles deram um novo conceito. Inteligência emocional seria a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos, né, e compreender também esses sentimentos que são reconhecidos em si mesmo e também nos outros. Olha que coisa poderosa, que coisa preciosa é a inteligência emocional. É capacitar o indivíduo a torná-lo capaz de reconhecer seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, reconhecer no outro também quais são as emoções que estão rolando no outro, o que está passando nos sentimentos do outro, e ser capaz de lidar com todo esse movimento. Meus queridos, é inegável que nós estamos vivendo um momento único na história do nosso planeta, né? Nem do nosso país, né? E todas essas mudanças e todas essas dificuldades que estão sendo vivenciadas por causa da pandemia, ela trouxe muita instabilidade, muita insegurança, muito adoecimento, muito desconforto, muito desequilíbrio. Todos nós estamos provando isso, né? A escola, a educação está provando isso de forma muito, muito direta, né? Os alunos tiveram que parar de ir para a escola, vem todo mundo para a escola, para de vir de novo, vem só um grupo, volta outro grupo. Tudo isso foi quebrando uma rotina de uma vida e dificultando muitas vezes os nossos relacionamentos, inclusive com os nossos filhos. Alguns pais já voltaram para o presencial, outros ainda estão em home office. Tem que administrar o seu trabalho, administrar os filhos, administrar toda essa dinâmica. Isso tem trazido desconforto, dificuldades e vários problemas. A inteligência emocional nunca foi tão testada como nos últimos meses, e a gente pode até dizer no último ano, e já saímos de um ano, né, nos últimos anos, do que nós estamos testando ela agora. Então, a nossa capacidade de entender os nossos sentimentos, nós estamos ficando confusos com os nossos sentimentos. Se a gente para pensar o que eu estou sentindo, não sei se é medo, se é raiva, né? O que está se passando. Então, o reconhecimento desses sentimentos é o que a gente está desenvolvendo dentro da inteligência emocional. Dilene, é possível fazer isso com os filhos, sabe? Eu já percebo que os meus filhos já estão tendo algumas dificuldades, eles estão tendo alguns problemas, algumas dificuldadezinhas aqui, eu gostaria de poder resolver essas dificuldades, né? E aí eu vou dizer uma coisa muito legal para vocês e muito importante também. É possível. Como, Dilene? Fazendo o quê? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, você precisa aprender a trabalhar a autoestima do teu filho, tá? Dilene, isso é aprendido? Sim, isso é aprendido, tá? Agora, como é que eu faço isso de forma prática? Para o meu filho aí, que está na idade escolar, que está aí primeira, segunda infância, adolescência, né? Como que eu faço isso? Primeiro, não elogie conquistas. Você precisa parabenizar, valorizar o esforço dele. Muitas vezes nós somos habituados a valorizar
somente a conquista. Ai, tirou 10, parabéns, que orgulho! Uau, tirou 10, nossa, como tá lendo bem. Então, a conquista é valorizada. Você arrumou a cama, nossa, filho, você fez tal coisa, e não o esforço que ele teve para alcançar aquele benefício. Quando valorizamos só a conquista, nós estamos dizendo para ele que ele é premiado, né? Somente pelo o privilégio que ele tem. Algumas coisas ele não vai conseguir escolher. Então, a gente precisa valorizar o percurso, a construção disso. Nossa, filho, parabéns, você se esforçou, eu vi você estudando todos os dias, eu vi que você estudou 2 vezes ao dia, eu vi que você se preparou para isso. E aí, se o resultado não for muito bom, porque acontece, você é adulto, você sabe, às vezes há um esforço tremendo e o resultado não é compatível com o esforço, porque surgiram situações aleatórias à nossa vontade e a gente não conseguiu, né, adquirir o mesmo resultado do tamanho do esforço. Isso gera muita frustração. Se ele está somente motivado a receber pela conquista e ele não conquista, ele será desmotivado. Então, ele pode se tornar aquele adulto que, quanto eu vou ganhar para fazer isso? Então, se eu não ganho muito, então eu não me arrisco a fazer, eu não me envolvo com isso. O ganho tem que ser exorbitante sempre, porque foi acostumado na infância. A estima dele está relacionada ao fazer, tá? E não ao ser. Quando é valorizado o esforço, então a estima está baseada no ser e não no fazer. Então você está atribuindo valor a essa criança, valor a essa pessoa. Isso é fundamental para o desenvolvimento dele, ok? Segunda coisa muito importante que precisa ser trabalhada é a resiliência. Nunca precisamos tanto de resiliência como os tempos que estamos vivendo agora. A resiliência é a capacidade de se adaptar às circunstâncias desagradáveis, lidar com elas e conseguir sair delas com uma dose de energia suficiente para continuar a vida. O que a gente tem visto ultimamente, devido às grandes frustrações e decepções que a própria pandemia tem trazido, como perda de familiares, perdas de pessoas queridas, perda de trabalho, de condições, tem sido que as pessoas esbarram nisso aí, esbarram nessa questão e simplesmente afundam, sem perspectiva de sair desse momento tão doloroso e de tanta dificuldade. Então, vejam bem a importância de aprender de ensinar os nossos filhos a lidar com os problemas e superar os obstáculos, ao invés de desistir. Eu, como terapeuta há mais de 20 anos, eu escuto uma frase com muita frequência: eu tô cansado, eu já cansei disso. E eu gosto de dizer, se tá cansado, descansa, não desiste. Aprenda a descansar do seu cansaço e não desistir das coisas. Resiliência é a capacidade de se adaptar, de se ajustar, de se amoldar a uma situação que não é agradável, que é triste, que está dolorosa. Ensine os seus filhos a fazerem isso. Ensine-os a lidar com os problemas e não a negá-los ou a fugir desses problemas, fazendo de conta que eles não existem, né? Tampando os ouvidos e falando lá, não aconteceu comigo. Não, ajude-os a encarar estes problemas e ser capaz de superar os obstáculos. Levantar-se após uma queda é um ensinamento precioso que você pode deixar para o filho, porque você adulto sabe, a vida vai te derrubar muitas vezes, mas se cada vez que ela te derrubar você permanecer no chão, né, você está impossibilitado de seguir adiante. Então você precisa ensinar para o teu filho: levanta, filho, vamos lá, é assim mesmo, agora você fica mais forte, né? A vida não vai ficar mais fácil, é você que precisa ficar mais forte. Então você precisa ensinar isso para o teu filho. Isso é fundamental. E é um processo de desenvolvimento de inteligência emocional que também favorece a maturidade da criança, ok? Terceiro aspecto importante: ajude, ensine o teu filho a lidar com a frustração. Nós estamos vivendo um momento hoje em que as nossas crianças não conseguem mais lidar com a frustração. Se elas querem,
Elas querem, os pais precisam se virar nos 30, né? Para dar conta de fazer aquilo que o filho quer. E os pais, por conta da culpa, eles estão assim, ó, não, eu vou fazer, eu faço, porque para o meu filho eu dou tudo. Eu faço tudo por eles, porque eu preciso fazer. É culpa que leva os pais a não conseguirem estabelecer os limites e passar a fazer tudo que os filhos desejam. Meus queridos pais, aprendam uma coisa: os filhos eles sabem o que querem, mas não sabem o que é melhor para eles. Eu vou repetir: as crianças sabem o que querem, mas não sabem o que é melhor para elas. Então, por isso existem os pais, que são os gestores nesse processo educacional. Os pais precisam saber o que fazer e, por misericórdia, não delegue essa responsabilidade à escola. A escola tem função específica. A escola tem função específica, essa função de ensinar os filhos a lidarem com as frustrações, com o que não deu certo, com o que não funcionou, com o que não foi de acordo com o que eles esperavam, é uma função parental, é uma função dos pais, não é uma função da escola. A escola tem feito um trabalho incrível, a escola está trabalhando, a escola vai atrás, a escola complementa muito, agrega, mas não tem essa função, essa responsabilidade de ensinar a criança a esperar para receber, de ensinar a criança a aceitar uma realidade, às vezes dolorosa, triste, é função dos pais. Agora, como os pais podem ensinar isso para os filhos se eles mesmos não estão conseguindo lidar com as suas frustrações? Como os pais podem ensinar os filhos a darem a volta diante de algumas circunstâncias desagradáveis, a esperarem tempos melhores, a aguardarem os processos comuns da natureza, da vida, as recuperações, os processos? Como? Nós estamos queimando processos. As mídias sociais estão aí para nos ajudar a queimar etapas, a pular processos. Vamos logo chegar lá no final, né? Então, os relacionamentos hoje estão virtuais, queimando o processo do conhecimento. Quero chegar lá logo. Como eu faço para descobrir tal coisa? As crianças não têm mais paciência para o aprendizado, elas querem saber o que está lá. E os pais, muitas vezes, nós pais, colaboramos com isso. Porque a gente está cansado também. Pai também cansa, não é verdade? Se estressa, não sabe bem a saída. E aí os pais também muito cansados, e os pais aproveitam então as respostas e colocam na mão, e não permitem que os filhos esperem, não permitem que os filhos aceitem a realidade, fazem por eles. Em tempos de pandemia, aulas remotas, de casa, os pais andam fazendo tarefas dos filhos. Que tipo de geração nós estamos criando, meus queridos pais? A pandemia vai acabar e eles vão sair de trás de um computador para conseguir emprego, ou para voltar para a sala de aula, ou para conseguir um emprego. E você vai fazer o quê? Vai fazer por eles? Como vai ser isso? Estamos criando uma geração de incompetentes, fazendo por eles, estamos privando do aprendizado, e eles estão se frustrando porque são uma geração floco de neve, não é verdade? Não suportam nada. Hoje, essa geração que está vindo aí é uma geração que não suporta nada. Olha para você, pai. Olha para você, mãe. Olha para a tua história e vê quanto solavanco você levou. Quanto chacoalhão você levou. Um pai e uma mãe que cala a boca, você não sabe nada. E nós estamos aqui bem criados, né? Nós estamos saudáveis, coradinhos. Nós sobrevivemos a tudo isso. E agora nós estamos com a geração floco de neve. Ai, não fala assim, porque pode causar problemas psicológicos. E por medo de causar problemas psicológicos, estamos adoecendo os nossos filhos. Precisamos ter juízo nesse processo de educar. Precisamos ter responsabilidade com o que estamos fazendo com os nossos filhos. Senão estamos criando uma geração de incompetentes, uma geração de crianças abobalhadas, né? E vamos criar adultos que não vão conseguir se ajustar, não vão conseguir construir famílias, porque não podem se frustrar. Olha, tantas frustrações dentro da família, quantas frustrações dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, e a gente tem que aprender a lidar.
Não é que agora a gente vamos subir para o monte e vamos ficar lá isolado de todo mundo para a gente não se frustrar. Absolutamente. Nós temos que aprender a lidar com isso. E aprender a esperar. Quantas vezes no meu consultório eu recebo pais desesperados com adolescentes que estão grávidas, que tiveram relacionamentos, e aí, Dilene e tal, o que acontece? Porque nós não ensinamos os nossos filhos a lidarem com a frustração. Como assim, Dilene? O que você quer dizer? Frustração é aprender a lidar com a frustração é a capacidade de aprender a esperar, de aprender a aceitar. Mas os nossos filhos não estão conseguindo esperar mais. Então, começam a se relacionar, né? Aí os adolescentes já estão dormindo junto. Não conseguem passar um tempo para conhecer quem é o outro. Para esperar para se relacionar com sabedoria. Esperar para casar, até assumir uma responsabilidade. Não, já começa transando, já começa dormindo junto, já começa... E aí os pais ficam... é melhor que faça aqui em casa do que fazer em qualquer lugar. E aí os pais apoiam. E esse adolescente não espera, porque quando criança não podia esperar. Você quer um exemplo? Está chegando aí o Dia das Crianças, então você achou uma promoção, um presente, e aí você comprou porque estava um preço bom. Quando você chega em casa com aquele pacote, a criança vai em cima. O que é? O que é? O que é? Não é nada, não é nada. É o que é? Não é nada, o que é? Não é nada. Começa aquela confusão enorme. E aí você está cansado, você teve um dia exausto de trabalho, você está feliz por ter comprado num preço ótimo, mas aquela criança vai tirando o seu juízo, comendo o seu fígado, acabando com o seu coração, esgotando a sua capacidade de raciocinar com clareza, porque criança, ela sabe sugar toda a energia até da unha do pé, e ela fica rondando igual os muros de Jericó, a ponto de derrubar você. E aí você vai, né, com a dificuldade do estabelecimento de limites. Porque se você dá limite, você fala 2 vezes, chega, não vou falar e fica quieto, ele vai obedecer. Mas já vem um processo que você não consegue estabelecer o limite, então a criança vai sugando a sua energia, você se cansa e fala, pronto, tá bom, tá aqui, e você dá um presente que não era o momento dela receber. E você diz, depois eu compro outro. Porque no dia da criança também não... Você ainda diz para ela, não vou comprar outro então, toma logo aí, mas aí já fica por isso. Mas quando vai chegando o dia, você fala, ai, tadinho. Vai chegar o dia, todo mundo vai ganhar. Ele não vai ganhar, eu vou comprar uma besteirinha, lembrancinha, só para não passar em branco. Aí você compra outro. Aí a criança já sabe, ela pode te perturbar, que ela tem um e depois ela tem outro. Ela vai ter outro. Olha quem é que põe a criança no mau caminho, minha gente. Não é a escola, não é a vida, somos nós os pais. Com limites frouxos, né? Com formas inaceitáveis de educação. A gente está fazendo um trabalho tortuoso. Precisamos acordar nesse processo. 4ª coisa importante, a brincadeira. Você não acredita, mas brincar com os filhos, não de jogos, não de games, não de jogos eletrônicos, isso eles brincam sozinhos, eles não precisam de outra pessoa para brincar. Estou falando da brincadeira, aquela que você tinha na sua infância, de amarelinha, de pique-esconde, de boca de forno, esses negócios aí do nosso tempo, essas brincadeiras que a gente se divertia horas na rua brincando com a galera, né? Esse tipo de brincadeira, joguinhos de mesa, tabuleiro, dama e essas outras coisas, onde a gente interage, onde a gente conversa, onde a gente se diverte, onde a gente experimenta o comportamento um do outro. Senso de competência, brincar com os filhos desenvolve neles o senso de competência, porque você dedica tempo, você está ali integralmente com ele, então ele diz assim, caramba, eu sou importante, eu tenho significado, senso de pertencimento. Ele começa a entender que ele pertence a algo, que ele pertence a alguma coisa. O controle de agressividade é feito à medida que os pais brincam com os filhos. Pais que nunca brincam com seus filhos têm os filhos mais agressivos, isso é pesquisa. Seu filho está agressivo, seu filho não te dá bola, seu filho não te respeita, você está precisando de tempo com ele. Tempo com exclusividade, não é tempo dividido, tempo no celular e tempo com ele. Fala, filho, estou te ouvindo. Sim, meu querido, então eu vou só responder aqui, filho, pera um minutinho aqui. Não é disso que eu estou falando, é tempo integral. Ai, Dilene, mas eu não tenho tempo com isso. Gente, lamento informar, se você resolveu ser pai e mãe, ou se você não resolveu, mas acabou sendo, então você precisa assumir essa responsabilidade. Não dá para negociar mais. Não dá para chegar e falar, ai, agora me arrependi, não quero mais. Não dá para devolver.
Agora você tem que assumir essa responsabilidade e precisa ter tempo. Mas eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, então vai ter que sair de um dos trabalhos. Mas aí vai faltar dinheiro. Então vai ter que faltar dinheiro para alguma coisa, mas não pode faltar você. Mas, Juliane, vai faltar. Então deixa faltar, mas você não pode faltar. O que eu posso fazer na live de hoje para te convencer de que pode faltar tudo menos você na vida do teu filho? Pode faltar escola, pode faltar comida, pode faltar carro, pode faltar casa, mas não pode faltar pai e mãe. Não pode. Você é essencial. Você é primordial. Então, você precisa decidir que 20 minutos por dia, os especialistas dizem isso, 20 minutos por dia é suficiente. Se ele for integral, se ele for dedicado com exclusividade para o teu filho. Então, é suficiente. 20 minutinhos. Dilene, eu tenho 3 filhos, então, lamento, são 60 minutos, tá bom? São 20 para cada um. Não pode juntar os 3 e falar, vem aqui os 3, vou logo dar um recado para todo mundo. Não pode fazer isso, porque os filhos não são iguais e eles precisam ser percebidos em suas particularidades, em suas idiosincrasias, em suas individualidades. Isso é fundamental para o desenvolvimento do seu filho. Então, isso é sério, leve a sério isso. Senso de competência, pertencimento, controle de agressividade, tá? E bem-estar, a criança vai ficar bem, o mundo está aí pegando fogo, o negócio está rodando feio, o Covid está correndo, mas o teu filho vai ficar bem, porque você mostrou para ele que ele é importante, que ele é fundamental, que ele tem um espaço reservado na tua vida e que você está ali para ele. Você não só falou, porque falar não resolve. Falar é importante, mas não resolve. O que resolve é atitude. Falação, isso aí não resolve nada. Nada, nada. O que resolve é atitude. Não adianta prometer se não fizer. Então, o que resolve não são as palavras. Elas têm uma importância, mas a atitude é o que vai resolver. E, por último, vínculos afetivos e efetivos, meus queridos. É muito importante que você desenvolva vínculos com seus filhos. Aproveite a pandemia para isso, aonde ficou mais tempo em casa, se você ainda está home office, se os seus filhos ainda não estão indo para a escola, ou estão indo em dias alternados, ou vocês estão mais tempo juntos, faz desses momentos serem momentos incríveis, momentos ímpares, né? Não faça desses momentos ser um peso, um cansaço. Vai para lá, já passou o dia todo, já está me incomodando. Vai cuidar de outra coisa. Liga a televisão, meu filho, vai. Toma o celular e vai brincar. Quantas vezes em restaurantes eu vejo essa cena? A família senta para comer e colocam dispositivos eletrônicos nas mãos das crianças para que os pais possam comer em paz. Então, um filho com iPad, outro filho com celular e joguinho para lá e para cá, as crianças não conseguem nem comer para poder os pais terem paz, né? Queridos, é muito importante criar vínculos afetivos, beijar, tocar, sentar no colo, deitar no colo, abraçar. Fundamental para que o teu filho compreenda que ele é amado. A criança, ela não compreende o amor através de palavras. Filho, eu te amo. Isso não traz compreensão. A criança vai compreender o amor através de tempo, através de atenção e através de limites. Quer ensinar o amor para os teus filhos? Quer que os teus filhos entendam que eles são amados? Tempo, atenção e limites. Mas esse é tema para outra palestra. Vínculos afetivos. Acorde de manhã o seu filho, dê um beijinho nele, diga para ele que você está do lado, que você está com ele. Tem prova, filho, estou com você, você vai se sair bem, você se esforçou. Lembra a autoestima? Você se esforçou. Filho, parabéns, você está indo muito bem, você tem lido sempre, você tem estudado, eu tenho visto o seu esforço. Aí você vai fazer um plantio legal. Então, vínculos afetivos e efetivos. Podem ser ocasionais, eles precisam acontecer com frequência, sistematização. Gente, acompanhar mais do que cobrar. Como pais, nós somos exímios cobradores. Escovou o dente? Já tomou banho? Já fez a tarefa? Já arrumou a cama? Tira essa roupa daqui? Deixou espalhado de novo? Eu já falei para você não fazer?
Olha, fecha a boca, está comendo de boca aberta, tira os cotovelos da mesa, não come na televisão, sujou o tapete, e a lista é enorme. E a gente vai, cobranças, 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 cobranças e cobranças. Me diga você se você gosta de ser cobrado. Você gosta de receber aquela ligação e falando, olha, isso, você já fez, você tem que fazer, olha isso, olha aquilo, vai dando uma irritação em nós, né? Ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta, se você deve, é importante que você pague no prazo, para ninguém precisar falar, escuta, por que não pagou? Por que você não fez? Por que você deixou isso aqui? Por que você não fez aquilo? É desagradabilíssimo cobranças. E alguns pais fazem isso o tempo todo. E alguns ainda me dizem no consultório, não, a gente conversa, viu, Dilene? A gente tem uma boa conversa. E aí eu quero saber como é essa conversa. E aí eu descubro que não é conversa que eles estão tendo sermões, palestras. Observem que nós não estamos conversando, eu só estou falando. Você está aí me ouvindo. Isso é uma palestra, isso não é um diálogo, né? E muitos pais são palestrantes dos filhos. Olha o que você está fazendo, minha época era diferente, comigo era diferente, porque é assim, blá, 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 e a criança fica ali, né? E eu vou ter que contar uma coisa para você. Depois de um certo período de tempo escutando você, pai e mãe, existe aí um desligamento, né? Quando atinge alguns decibéis, a criança não escuta mais. Ela fica te olhando. Porque se ela tirar o olhar, ela vai levar uns tapas. Então, ela fica olhando, mas ela já não ouve mais. O que você fala já não é absorvido. Porque você fala assim, ó, de uma forma linear, aquilo chega no ouvido dela assim, não entende mais o que está falando. Então, é perdido, tempo perdido, energia perdida. Você precisa aprender a acompanhar os teus filhos. Deixa eu ver o que tem de tarefa. Filho, como você está? Me conta como foi a escola hoje. Vocês entram e saem em casa e não sabem o que se passa com os filhos. Entram e saem em casa e não sabem que lá na escola um coleguinha chamou ele disso ou daquilo, não sabe que ele está triste. Aliás, se ele estiver quietinho, é até bom porque incomoda menos. Precisamos saber o que se passa com os nossos filhos, ouvir os nossos filhos, saber o que vai no coração deles, né? Como é triste ouvirmos histórias dolorosas de filhos que se afastaram tanto emocionalmente dos pais, que tiram suas próprias vidas e os pais só descobrem depois que o filho já se foi. Tivemos recentemente um caso muito triste, né? Não tão recentemente, mas tivemos um caso muito triste, né? Meu filho é professor universitário, ele finalizou as aulas, despediu dos alunos, foi para casa, e no dia seguinte, ainda quando estava acordando, ele recebeu uma mensagem da faculdade de que naquela noite, logo depois que ele saiu da aula, foi embora, um aluno ficou para trás e pulou do prédio, se jogou do prédio. Um aluno que aparentemente não tinha nenhuma dificuldade, um jovem, um adolescente, se jogou do prédio, tirou sua própria vida. E os pais agora estavam sendo chamados para a faculdade para poder, né, resolver essas questões legais. Que tristeza! Queridos, a gente nunca imagina que vai chegar nisso, nossos relacionamentos com os nossos filhos. Eu disse, eu vou repetir, nós estamos vivendo momentos muito singulares, em que até as pessoas que são extremamente equilibradas emocionalmente estão perdendo o equilíbrio em função de toda essa realidade inesperada de inseguranças, de instabilidade que nós estamos vivendo. Então, é necessário que nos aproximemos dos nossos filhos, que entreguemos para ele essa possibilidade de um vínculo afetivo, de confiança, de cuidado, de amor, de estarmos integralmente ligados a ele, efetivamente juntos com eles. É importante acompanhá-los a cada dia, saber o que se passa na sua mente e no seu coração. E aí eu quero deixar com vocês o que diz Provérbios: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho, ele não vai se desviar dele, não vai se desviar. Ensina. Gente, ensinar não é mandar a criança fazer, é muito mais fácil assim. Já falei para você ir lá e fazer isso, vai lá e faz. Por que você não fez isso? Faz isso, faz aquilo. É muito mais fácil fazer isso, mandá-los fazer, principalmente na realidade que a gente vive, em que a gente está tão cansado, em que a gente já está tão estressado, em que a gente está tão
tão mal, né? É importante. Então, a gente precisa, né? A gente precisa aprender a ensinar, pegar a mão e dizer para ele, vem comigo, filho, que eu vou te mostrar, que eu vou te ensinar, que eu vou te conduzir. Então, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, a gente precisa entender, a gente precisa estar ligado nesse processo, porque nossos filhos são nossa responsabilidade. E a gente não pode delegar, não tem como transferir. Ah, a avó vai ficar cuidando. Ah, a escola, a babá, a creche. Não é possível transferir essa responsabilidade. Por isso, você precisa assumir isso. Não é fácil, mas não tem que ser fácil. Tem que ser transformador. E é só por um período de tempo. Entende isso? Não é para sempre. Eles crescem. E os meus já cresceram. Um já não mora mais aqui comigo. E que saudade eu tenho de quando era pequenininho. E eu podia dizer, vai tomar banho. Vai, fecha a boca, tá comendo de boca aberta. Senta aqui no colo da mamãe. Hoje é um homem. Né? A filha já está quase indo embora. Né? Já está no 3º ano da universidade. Estou aproveitando os últimos momentos. Então, eles vão crescer. E é maravilhoso poder vê-los crescidos, entrando na sociedade, se casando, trabalhando, se desenvolvendo. E você olha e fala, parece que eu fiz alguma coisa direito nessa vida, não é verdade? Parece que alguma coisa eu fiz direito. Olha aí, cresceu essa criaturinha, virou gente, né? Como a gente costuma dizer. Virou gente, está virando gente. É extremamente compensador, mas é trabalhoso. É trabalhoso, sim, por isso eu não vou negar. Eu não vou dizer para vocês que é simples. Não é fácil, mas quem disse que tem que ser fácil? Não tem que ser fácil, tem que ser transformador. Que Deus abençoe você, que você possa colocar isso na sua mente, né? Guardar isso profundamente, porque isso é muito importante e fundamental. Eu ainda gostaria de apresentar para vocês as minhas redes sociais, porque se vocês desejarem me seguir de algum modo, a gente tem lá, né, alguns ensinamentos que podem ajudar vocês, tá? Esse é o meu e-mail, agenda@dileneebinger.com.br. Esse é o nosso telefone, esse telefone da empresa, tá? E Dilene Online é o meu canal no YouTube. Nós temos mais de 80 palestras lá, tipo essa que você acabou de assistir, sobre educação de filhos, relacionamento conjugal, emocional, que podem te ajudar. E no Instagram, Facebook e YouTube, @Dilene Ebinger. Tenho muitos programas gratuitos, outros programas estão pagos, temos mensagens diárias para trabalhar a sua autoestima, trabalhar a sua performance como pai, como mãe, como indivíduo, como pessoa. Então, se você desejar me seguir, tenho certeza que você encontrará algo que pode ser de valor, que pode ser uma bênção para você. @Dilene Ebinger, tá? Como se escreve, você consegue me seguir no Insta, tá bom? No Instagram. E, para finalizar, eu preciso fazer um convite para vocês, um convite muito especial. Estou querendo sair daqui, ok. Um convite muito especial. Quinta-feira eu começo um processo terapêutico online que se chama Jornada Emocional Desafio 21 Dias. Já vou logo avisar, não é para os curiosos, é para os fortes. Serão 21 manhãs, 21 madrugadas com conteúdos específicos sobre sua vida emocional. Nós vamos trabalhar traumas, dificuldades, todas as questões. Você vai ser muito bem-vindo. É gratuito, é online, ao vivo e não fica gravado. Se você quer participar, você tem que vir às 6h45 da manhã durante 21 dias. Eu te prometo. Não é fácil. Não vai ser fácil, mas vai ser transformador. Se você está precisando de processo terapêutico, de ajuda emocional, e você não consegue conhecer um bom profissional, e você não tem recursos financeiros, e você não tem tempo, não tem disponibilidade, vem participar dessas lives. São lives no Instagram, às 6h45 da manhã, durante 21 dias. Tá? E eu te
prometo que você vai resolver muita coisa da sua vida. Estou colocando à sua disposição 22 anos de consultório, trabalhados em 21 dias, vou pegar na sua mão e vou te ajudar a vencer dificuldades emocionais. Vai ajudar você e vai ajudar a sua família. E deixa eu falar uma coisa muito importante. Você pode, se quiser, né, adquirir um e-book, tá? Esse é pago, mas você só adquire se quiser. Se não quiser, não precisa para fazer a jornada emocional. Tá bom? Jornada emocional é gratuito, é um benefício que surgiu com a pandemia, estamos indo para a 3ª temporada já. É um benefício que a pandemia trouxe. Eu vi muitas pessoas adoecidas me procurando e essa foi a forma que eu ajudei, que eu encontrei de ajudar essas pessoas sem nenhum custo. Vocês serão muito bem-vindos, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Muito obrigada, eu espero que tenha podido ajudar vocês dentro desse processo. Obrigada aos colégios Vila Matilde e Tucuruvi, não é isso? Pelo convite de estar com vocês. E eu não sei se eles vão falar, mas eu estou com vontade de me adiantar. Nós teremos mais encontros, não é isso, professor Rafael? Nós nos encontraremos outras vezes esse ano com conteúdos semelhantes ao que vocês receberam para ajudar vocês. Isso mesmo, professora. Aqui em conjunto com Vila Matilde, está aqui também conosco a professora Mary. Até no chat aqui, ó, rolou bastante comentários, até gente querendo aí terapia familiar, já tratamos aqui no particular. Já colocamos aqui as datas, tá bom, professor? Tomei a liberdade de colocar as datas para que aqueles que se interessaram, gostaram da palestra, eu tenho certeza que adoraram a palestra, muito boa, excelente, muito produtiva, esclarecedora, certamente. Já marcaram na sua agenda as próximas datas e vão poder passar para outros, para que nos próximos encontros nós tenhamos ainda mais pessoas. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua fala, o seu conhecimento, os ensinamentos. Inteligência emocional é mais do que nunca algo que precisamos para a nossa vida, para a vida da família, para o trabalho, para as conquistas da vida. E veio ao ponto. Nós que somos da escola, estamos saindo de férias, amanhã é o último dia do semestre, mas vamos sair com certeza mais enriquecidos, certamente. Muito obrigado pela apresentação. Professora Mary também quer falar algumas palavras? Por favor, professora. É sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigada. Foi realmente uma bênção. E obrigado pela presença de todos que nos acompanharam. O projeto de Escola de Paz é um projeto que eu, particularmente, sou apaixonada por esse projeto, porque é uma oportunidade que a gente tem de perceber que todos nós estamos no mesmo barco, que todos nós somos pais que, em algum momento da vida, precisamos desse auxílio, precisamos dessa ajuda. E, ao ouvir a Adilene falando, a gente percebe, nossa, eu já cometi uma falha dessa, eu já cometi 2 dessas, e a gente se vê, se identifica e percebe como é bom, nesse momento, você ouvir e refletir, o que eu posso melhorar, né? E como disse o professor Rafael, a gente viu aqui no chat muitas pessoas elogiando, agradecendo, e a gente vai ter aí, ao longo desse ano, uma parceria muito boa com a Adilene, que vai estar conosco. Então, eu quero dizer para vocês, convidem outras pessoas, outros pais para estarem conosco, para serem também privilegiados e abençoados com esse conteúdo. E, nesse momento, nós queremos agradecer você por estar conosco, queremos agradecer aos nossos pedagogos, orientadores, coordenadores, que estiveram planejando todo esse projeto. Muito obrigado aos pedagogos, tanto do Tucuruvi quanto do Vila Matilde, que são os responsáveis por esse projeto. A orientação educacional é responsável pelo projeto de Escola de Paz. Obrigado por sonharem, por terem entrado em contato com a Adilene. E, Adilene, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda para estar conosco. Tá? É uma bênção e uma alegria. E assim como nós começamos orando, eu gostaria de que a gente terminasse orando, né? E agora eu queria convidar o professor Rafael. Pode orar para a gente, professor? Com certeza. Vamos agradecer a Deus, né, por esse encontro e pedir as bênçãos dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, querido Pai,
pelo dia que tivemos, obrigado por esse encontro especial, onde pudemos ter uma apresentação especial também com informações importantes para a nossa vida emocional, para o nosso equilíbrio emocional, para o trato com a nossa família. Te louvamos, porque em tempos tão difíceis, temos a oportunidade de ouvir palavras tão positivas, edificadoras, que com certeza nos deixam melhores e nos tornam pessoas melhores. Nos ajude, nos capacite, para que como filhos, como pais, como educadores, como amigos, nós possamos ser pessoas melhores e auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado por esse encontro, nos dê uma boa noite na tua companhia e abençoe cada família aqui representada e os colégios também que se representam. Nós oramos ao Senhor agradecidos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Obrigado cada um mais de uma vez vocês. a todos. Obrigado, professora Mary. Obrigado, Rafael, Dinei. muito obrigada. Obrigado aos amigos. Tchau, tchau para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau.